Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Boa noite, meus irmãos. Glórias a Deus, o nosso Deus maravilhoso. Mais uma oportunidade de estar aqui adorando e servindo a esse Deus maravilhoso. Deus a qual nos tirou do lamaçal do pecado, Deus a qual nos deu uma vida nova, nos deu uma esperança nele, meus irmãos. E cremos que dias melhores virão não nesta terra, mas na presença dele, amém? Muito obrigado, meu irmão Célio. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Nós vamos ler apenas esse versículo. E já gostaria de agradecer ao pastor pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. No culto de gratidão, pastor, eu tenho certeza que quando o Espírito Santo falou no seu coração de me chamar, já no culto de gratidão, porque o Senhor sabe quanto eu sou grato por tudo que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele ainda vai fazer na minha vida, amém, meus irmãos? E na vida de quem crê. Jó, capítulo 1, versículo 21, diz assim: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Deixa eu fazer uma oração breve. Senhor, eu confirmo a oração do Teu Filho, Pai. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, Pai, na Tua mão poderosa, Pai. Que cada palavra que sair da minha boca seja, Pai, para confronto, para amor, para exaltação, para trazer esperança à Tua igreja, Pai. O Teu Espírito Santo tem liberdade neste momento para agir, Pai, conforme o Teu querer, Pai. Usa-me, Pai, e me capacita, Pai, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, o título dessa reflexão é a gratidão que permanece, a gratidão que tem raiz, a gratidão que tem constância. Nessa passagem de Jó, nesse pequeno versículo 21, ele traz uma confirmação de esperança, uma confirmação de firmeza, uma confirmação de ensinamento para as nossas vidas. Esse versículo 21 traz uma afirmação de Jó, na qual a gente pode contemplar quando lê a carta de Jó, quando lê somente esse capítulo, quando lê somente esse versículo, o tamanho da fé de Jó. E o capítulo 1 ele vem contextualizar dizendo quem era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, homem muito rico, o maior da sua época, muitos bois, muitas ovelhas, muitos filhos, mas tudo isso Jó perdeu. E aí, meus irmãos, o primeiro ponto é que Jó perdeu porque Deus permitiu. E aí, já trazendo para a abertura onde o Arthur trouxe aqui, às vezes a gente passa por situações que a gente não quer delegar a permissão de Deus. Isso aconteceu na nossa vida, seja de bom, seja de ruim, aos nossos olhos, mas foi Deus que permitiu. Deus permitiu Jesus passar pelo deserto. Deus permitiu o povo passar 40 anos no deserto. O Senhor permitiu que Jó passasse todas essas aflições. O Senhor permitiu. E o nosso Deus, meu irmão, como a gente louvou, Ele é bom. Ele continua sendo bom. Então Deus, quando nos permite passar por essas coisas, Ele não é mau. Ele não é um pai que gosta de ver seu filho sofrendo, não. Ele gosta de ver seu filho aprendendo. Jó, por mais que tivesse essas características, precisava passar por isso para ter lições e para nos ensinar até os dias de hoje. Essa declaração de Jó, ela é uma das mais poderosas, como eu já falei para vocês. E ela não foi dita em um culto de louvor, um culto de gratidão, um culto de santa ceia, não, meus irmãos. Onde normalmente a gente está feliz, onde normalmente a gente está alegre, onde normalmente a gente está na comunhão com os nossos irmãos. Não. Essa palavra de Jó foi dita num dos piores momentos, ou se não, no pior momento de sua vida. Ela foi pronunciada para um homem que em um único dia perdeu todos os seus bens, todos os seus servos, todos os seus 10 filhos. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Eu não sou ainda. Você imagina perdendo seu filho,
seu único filho, seus 2 filhos, seus 3 filhos? Acho que ninguém se imagina. Ou se imaginar, traz aquele sentimento ruim, traz aquela angústia no coração. Então você imagina o coração de Jó, quando vem o servo, diz que os bois morreram. Vem outro servo, diz que as ovelhas morreram. Vem outro servo, diz que os filhos morreram. Como é que estava o coração desse homem? Mas ele diz: nu saí do útero da minha mãe, ou do ventre da minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, Jó não blasfemou, Jó não amaldiçoou, e nem se revoltou. Ele adorou. Ele adorou, e foi para isso que você foi criado, meu irmão. Você foi criado para adorar a esse Deus, independente das circunstâncias, independente se você tem R$1 no bolso, ou R$1.000, ou R$1.000.000 no bolso. Você foi chamado para adorar a esse Deus. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. No versículo 20, não feche sua Bíblia, por favor. No versículo 20, diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e prostrou-se em terra e adorou. Já não bastasse todas as situações, ele rasga as suas vestes em sinal de humildade, e ele se prostra na posição de mais humilde que a gente pode se colocar, é aos pés do Senhor. Mas eu posso te garantir que a posição onde você vai vencer todas as batalhas da sua vida é aos pés do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, como eu falei, ser adorador, adorar ao Senhor em momentos difíceis não é fácil. Eu sei que cada um aqui tem um testemunho para contar de uma situação que passou. Eu lembro muito dos milagres que essa casa já presenciou, né? E eu passei por uma situação terça-feira agora, muito simples, muito rápida, que eu, na segunda-feira, fiz a compra de um novo automóvel para a minha empresa, para aumentar a frota, para melhorar a demanda, para melhorar o atendimento. Na segunda-feira, comprei o carro às 5 horas da tarde. Na terça-feira, vou sair, chega no Zé Volta o carro da prego. Na terça-feira, não deu tempo nem esquentar o contrato. O motorista me liga, que seu carro parou de funcionar, não liga mais, não acelera mais. Sabe aí, meu irmão? Onde é que você está? Estou aqui, estou indo aí buscar, liguei para o dono do carro, chama o reboque, pegue seu carro, que eu não quero mais seu carro não. E fui agradecendo a Deus, peguei o outro carro da empresa, fui lá rebocar eles, e fui adorando ao Senhor, e fui agradecendo, e dizendo: Senhor, obrigado pelo livramento que o Senhor me deu, porque isso aqui é um sinal. Isso aqui é um sinal, e eu creio, meus irmãos, na provisão do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Desde o nosso despertar até o nosso deitar, o Senhor é bom, Ele continua sendo bom, Ele nos protege, Ele nos livra, porque Ele é Deus, meus irmãos, Ele é Pai. Então eu já liguei para o dono do carro, dono da loja, e disse: pegue seu carro, não quero mais. Não, Adson, mas eu vou consertar. Não, mesmo que você conserte, eu não quero mais. Isso aqui foi um livramento. Eu sou muito fiel a Deus, sou muito temente a Deus. Se você não é, tudo bem, mas eu entendo que isso aqui é um sinal para eu não continuar com essa compra. E aí aqui dali, eu falando assim simples, mas aqui dali gerou atrasos nas minhas entregas, os meus clientes reclamaram, algumas frutas eu perdi. Só coisas ruins aos meus olhos. Mas aos olhos de Deus, Ele deu livramento para o meu motorista, para o meu ajudante, e até para mim também. Então, eu agradeci ao Senhor, eu disse mais uma vez: Senhor, tudo que é meu é teu. Na verdade, tudo que eu tenho, que o Senhor me emprestou, é teu. Então, se o Senhor quiser levar tudo, todos os carros, a empresa, o dinheiro que tem na minha conta, leva, Senhor, é teu. Certa vez, eu pregando aqui no culto de terça-feira, eu falei isso, que o Senhor me confrontou, eu orando ali no meu cantinho, e o Senhor me confrontou: se eu te pedisse tudo, você me daria? É uma pergunta difícil, meus irmãos.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E, infelizmente, esse amor, essa idolatria pelos recursos tem infiltrado as nossas igrejas, tem infiltrado alguns falsos profetas que se dizem pastores e tem contaminado muitas pessoas. Então, nosso dever é combater essas coisas também. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, essa gratidão que Jó tinha, já no início, já no comecinho do seu livro, ela se baseia, ela se fundamenta em alguns pontos, né? E o primeiro deles é que Jó não se baseia nas circunstâncias. Independente, meus irmãos, se está fazendo sol ou chuva, independente se o dia está frio ou quente, independente se ele acordou com a mulher dele reclamando, independente se ele acordou e o chefe dele já mandou ele trabalhar, independente de qualquer coisa, Jó adorou, Jó foi grato ao Senhor. Aleluias. Ele diz: o Senhor deu e o Senhor tomou. Jó reconhece que nada na sua vida vem sem a permissão ou a vontade do Senhor. Tanto a bênção quanto a aprovação passam pelas mãos do mesmo Deus soberano e bom. E aí eu volto a repetir de novo. Jesus passa pelo deserto 40 dias. Jesus é tentado por Satanás. Jesus é colocado à prova. O plano perfeito do Senhor poderia ter se interrompido ali, se nosso Deus não fosse perfeito, se nosso Deus não fosse fiel, se nosso Deus não fosse o Deus soberano. Aleluias! Essa doutrina, meus irmãos, da gratidão, ela tem que estar centralizada no nosso coração, no nosso dia a dia. Como foi aberto aqui o culto pelo Arthur, a gente tem muitos motivos para agradecer. Acordou, já é motivo de agradecer. Muita gente não acorda, muita gente morre. E o pessoal tem o costume de dizer, né, que preferia morrer dormindo, que aí não sente dor, não sente nada. Mas não prefira morrer não, meu irmão. Deus te deu para viver. Deus te criou foi para viver, não foi para morrer não. Mas o simples fato de você acordar já é um dom do Senhor. Uma nova chance de você servir a Ele. Uma nova chance de você pregar o amor dEle a essas pessoas que um dia você esteve no lugar delas. Um dia alguém olhou para você e sentiu o amor de Deus por você, por mim, pelo nosso pastor. Deus não é apenas o doador, mas Ele é também o Senhor da retirada. Vocês leram, vocês conhecem o livro de Jó. Satanás, o Senhor fala, né? Viste meu servo Jó? E Satanás fala, é muito fácil ele te adorar. Tu dá tudo para ele. O Senhor diz, pois caminhe lá. E aí ele perde ovelhas, perde boi, perde filho, perde riqueza, perde tudo. Pela permissão do Senhor. Tudo que temos, saúde, família, bens, oportunidades, é um empréstimo, não é uma posse definitiva. Meu irmão, a casa que você tem não é sua, é emprestada, é do Senhor. Se um dia, se amanhã der um vendaval aqui, der um tsunami, der o que for, e destruir a tua casa, foi o Senhor que permitiu, meus irmãos. E eu não quero aqui trazer palavra de amedrontamento, não, meus irmãos. É porque o nosso Deus, Ele é soberano. E não cabe a nós questionar a sua grandeza, a forma como Ele age. Às vezes as pessoas nos questionam dizendo assim, mas se Deus é tão bom, por que que as crianças na África passam fome? Por que que acontece isso? Por que que acontece isso? Meu irmão, se arrependa, se converta, viva o Evangelho, morra em Cristo. Você chega lá no céu, você pergunta para Deus. Simples. Mas não cabe a nós, como criatura, questionar o Criador. Ele é Deus, Ele é soberano. Segundo ponto que circunstancia, que dá firmeza à gratidão de Jó, é a dependência total do Criador, meus irmãos. Hoje, eu realizei uma reunião com nossos colaboradores, nosso time, e eu falei sobre justamente isso, dependência. Que quando a gente é criança, a gente é totalmente dependente dos nossos pais para se alimentar, para se vestir, para ter segurança. Mas quando a gente
engrossa um pouquinho o pescoço, vai chegando ali nos 12 anos, 13 anos, aí já não quer mais apanhar, aí a mãe manda ir no mercantil, aí a gente já fica com raiva, né? Não, mas deixa eu só terminar o desenho. Mas a gente vai perdendo essa dependência dos pais. Mas uma coisa que a gente nunca pode perder, meus irmãos, é a dependência do nosso Deus. Nunca a gente pode perder a dependência do nosso Deus. Jó entendeu a condição humana. Não trouxemos nada para este mundo e nada levaremos dele. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Por favor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Amém, meus irmãos? Você entende que você não pode levar nada deste mundo? Meus irmãos. É uma palavra dura para os nossos corações mesquinhos, avarentos, né, que pensa sempre em conquistar, ganhar. E de que vale ganhar o mundo e perder a nossa alma, perder a nossa salvação? A verdadeira gratidão, meus irmãos, nasce quando percebemos que tudo, até o ar que respiramos, é graça, é dom de Deus. O ar que não vemos, mas que sentimos e que respiramos, é dom de Deus. O terceiro ponto que fortalece a gratidão de Jó é o caráter imutável de Deus. Deus não muda. Deus não há variação de mudança. Tem dias que nós acordamos mais tristes, tem dias que nós acordamos mais alegres, tem dias que nós acordamos mais cansados, tem dias que nós acordamos mais dispostos. Mas o Senhor não muda. O Senhor, Ele é bom, Ele continua sendo bom. A Bíblia nos ensina dois modelos, duas situações de gratidão. E aí eu quero compartilhar com vocês esse momento, que a primeira gratidão é a mais fácil, é a mais abundante, é a mais alegre. É quando tudo vai bem, né? A nossa família vai bem, o casamento está em dias, os filhos estão tirando nota boa, a saúde está boa, as contas fecham, você tira ali o saláriozinho no 5º dia útil, tira o dízimo, paga a luz, paga a água, faz a feira, paga ali o agiota, está repreendido em nome de Jesus, paga ali um negócio, paga outro, e ainda sobra um dinheirinho na carteira, ainda sobra um dinheirinho no Pix. Rapaz, é bom demais. É bom demais pagar as contas e sobrar um dinheirinho, né, meus irmãos? Mas também é bom quando a gente paga tudo e não sobra nada, porque pelo menos a gente pagou. Agora é ruim, é quando a gente não tem como pagar. Aí é ruim. Mas nós servimos ao Jeová Jireh. Nós servimos ao Deus que provê. E essa casa já foi testemunha de quantas vezes o Senhor operou nas nossas vidas, de quantas portas o Senhor abriu, de quantas janelas o Senhor escancarou e bênçãos do céu derramou sobre as nossas vidas. Aleluias, muito obrigado, Senhor. Então, meus irmãos, esse modelo de gratidão é muito fácil, porque tudo vai bem, então é fácil ser grato, é natural agradecer. Mas essa gratidão, ela é inocente, ela é imatura, ela precisa ali de um caldinho grosso, ela precisa de um tutano, pastor. Ela precisa ser moldada. E como é que é moldada? É nas circunstâncias da vida. O segundo modelo de gratidão, essa é a mais difícil, é a das mãos vazias. Quando o sonho morre, quando a doença chega, eita, meus irmãos, quando o emprego se perde, quando o luto bate a porta, aí, meus irmãos, é que é difícil ser grato. Quem nunca já passou por essa situação? Hoje, graças a Deus, meus irmãos, Deus me proporciona uma vida, de certa forma, estável financeiramente, a minha empresa vai bem, minha esposa vai bem, meu casamento vai bem, meu ministério vai bem, e glória a Deus por isso, meus irmãos, aleluias! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, hoje eu posso ter um carro, posso ter uma casa, posso fazer uma viagem, trago uma lembrancinha para o pastor, trago uma lembrancinha para o irmão. Mas nem tudo foi flores, meus irmãos. Nem tudo foi flores. Se hoje eu posso ir ali no Coco Bambu da vida e comer um camarão, teve dias que eu fui lá na Avenida 7 comprar 2 sanduíches por R$10. E era o dinheiro que tinha. E tinha que comprar o suco, porque a Coca-Cola era mais cara, né? Então o suco era 12, fechava por 12, 2 sanduíches e um por suco, para eu e minha esposa. E a gente era feliz, meus irmãos. E a gente era grato ao Senhor.
Já teve vezes, e eu não me envergonho de falar isso, nunca vou me envergonhar, nunca. Já teve vezes que eu em casa, saía para a faculdade, quando voltava da faculdade, a minha mãe, morava com minha mãe, não era casado, minha mãe dizia assim, meu filho, hoje só tem para jantar um macarrãozinho com ovo. Aí eu disse, amém, mano, amém, mãe, tá ótimo. Não, mas o macarrão é só na água e no sal, não tem nenhuma cebola, nenhum alho para refogar. Eu disse, amém, mano, glória a Deus. Pior é que não tem nada. Então, meus irmãos, nem tudo foi flores. Se você está passando por uma dificuldade financeira nesse momento, eu quero te dizer que o mesmo Deus que operou na minha vida pode operar na sua vida. Pode operar porque Ele pode infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, meus irmãos? Aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. Nem tudo é flores. Existe um louvor bem antigo, né, pastor? Do seu tempo, esse aqui, não é do meu não. Que diz, né? Pregador de rosas, pregue os espinhos também. Nem tudo é fácil. E o próprio Cristo nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, meus irmãos? Então, eu já passei muita dificuldade também. Não, graças a Deus, o Senhor nunca deixou faltar o pão de cada dia lá em casa. Mas eu já trabalhei de porta a porta vendendo produto de salão de beleza. E no final do mês, meus irmãos, isso eu já era casado, eu ganhei R$300. R$300, me diga, com o que é que eu vou fazer? Com casa, financiamento, luz, água para pagar com R$300? Nada. Já trabalhei, essa época aqui foi difícil, meu irmão. Eu já trabalhei olha aí, ó, olha o nível, estágio de telemarketing, não era nem telemarketing, era estágio de telemarketing. Lá na Messejana, aí eu saí daqui 1h da tarde, era de 2 às 6. Aí o salário era por comissão. Quantas bolsas da faculdade eu vendesse, aí no montante lá tinha uma comissão, era meu salário. Não tinha certeza de nada, eu já era casado. Então, a gente passa por desertos, meus irmãos, mas não é para a gente ficar lá. É para a gente tirar lições, é para a gente tirar ensinamentos. E é para a gente glorificar ao nosso Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele reforça também essa mesma atitude de Jó, quando ele fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Coloque, Letícia, por favor. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em todas as coisas, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco, para mim e para você. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do nosso Mestre, Cristo Jesus, que em tudo vocês, que nós demos graça, que nós agradecemos a Deus. Não por tudo, mas em tudo. Mesmo no vale, meus irmãos, mesmo na dificuldade, mesmo no fundo do poço, podemos dar graças, porque sabemos que Deus continua no controle. E Ele nunca perdeu o controle. Quando o povo estava ali no deserto, passeando, né, a caminho da Canaã, a caminho da terra prometida, o povo estava sozinho? Não. O povo estava murmurando? Estava. O povo estava reclamando? Estava. O povo tinha o coração duro? Sim. Mas Deus continuou sendo Deus, meus irmãos. Deus continuou mandando maná do céu. Deus continuou derrotando os inimigos. Deus continuou trazendo água. O povo estava com sede. E o povo disse, não, eu quero voltar lá para o Egito para comer cebola. Há alguma semelhança com nós? Há alguma semelhança em a gente olhar para a nossa vida hoje, para tudo que o Senhor nos deu, para tudo que o Senhor nos livrou, para a vida desgraçada, miserável que a gente tinha, e hoje a vida maravilhosa em Cristo Jesus que nós vivemos, e nós ainda abrimos a boca para reclamar do nosso Deus, para reclamar porque estamos passando por situação, para reclamar porque não deu para comer um alcatra, comi frango, porque não deu para comer o frango, comeu só o ovo, porque não deu para comer o ovo, comeu só o arroz. Em tudo dai graças, meus irmãos, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluias. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Meus irmãos,
4 aplicações ou 4 práticas para as nossas vidas, para a gente colocar em prática, para a gente sair desse culto no dia 7 de maio de 2026, entendendo que a gente precisa praticar a gratidão, tirar da nossa boca, tirar só da nossa mente e colocar em prática, colocar na nossa vida diária. Cultive a gratidão, primeiro ponto, primeira prática. Cultive a gratidão como disciplina diária, não apenas como emoção. E aí, essa palavra disciplina, eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela. Por quê? Eu fazia escolinha de futebol, acho que com 7 anos, 7, 8 anos. E o professor da escolinha, ele era muito duro, ele era muito firme. Uma geração anterior, né? A geração de hoje. E ele não media esforços para repreender um erro, ele não media esforços para dizer, para ensinar o correto. E ele tinha uma disciplina que até os dias de hoje, esse professor ele já morreu, mas que ele tinha uma disciplina que até os dias de hoje, quem já foi aluno dele diz assim, ó, não existia no Gereissati 3 ou 2 ou 1, um professor de escolinha de futebol tão disciplinado quanto esse rapaz, esse senhor. Porque ele tinha horário para terminar, ele tinha horário para começar, ninguém podia intervir na liturgia ali, né, de certa forma, no modus operandi dele. E essa disciplina, meus irmãos, a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para a nossa gratidão. Como assim, Axel? Acordou? A primeira coisa, não pega no celular não, só se for para desligar o despertador, né, desliga, não bota soneca não, meus irmãos. Desliga logo ele, não tira esse soneca de 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, desliga logo ele. Se levanta, já agradece ao Senhor, então já deitadinho agradece ao Senhor, ou então de joelho no chão, mas agradece ao Senhor. Isso é disciplina, isso é contato diário, comunhão diária com o Senhor. Tem um livro muito conhecido, que é O Poder do Hábito, né, que diz que você, se fizer a mesma coisa durante 30 dias, isso vira um hábito. Então que a gente possa criar o hábito de agradecer ao Senhor, não de murmurar, porque eu vou lhe dizer uma coisa, meus irmãos, já aconteceu comigo e eu acho que já aconteceu com você. A gente acorda, se perder o despertador, já acordou estressado, já acorda com raiva. Ah, esse celular não presta, esse despertador não presta, não sei o que, não sei o que. Pega no celular, abre o WhatsApp, abre o Instagram, abre o TikTok, abre não sei o que. Aí já vem uma notícia ruim. Meu irmão, o teu dia já começou muito ruim. Então, em vez de fazer essas coisas, acorda, conversa com o papai. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor me deu uma noite de sono, porque o Senhor deixou eu descansar, porque o Senhor me acordou, porque eu tenho saúde, porque eu estou vendo, eu estou enxergando, eu estou me movimentando, eu estou andando. Meus irmãos, é isso, é agradecer ao Senhor. Que isso vira uma disciplina diária nas nossas vidas. Primeiro ponto, primeira aplicação. Segunda aplicação, lembre-se da origem de tudo. Lembre-se de você. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quem era você? Meus irmãos, eu era um imundo. Eu era um miserável. Pobre, cego e nu, como João diz lá em Apocalipse 3. Vida totalmente perdida. O que me esperava era vida de prostituição. O que me esperava era vida de bebedice. O que me esperava era vida de drogas. Mas glória a Deus, graças a Deus que Ele entrou na minha vida, transformou a minha vida, me deu esperança, me deu vestes novas, calçou os meus pés, porque Ele é Deus. Aleluias! Aleluias, meus irmãos. Quando eu falo para você se lembrar da sua origem, não é para você dar vazão ao velho homem, não. Deixa o velho homem lá morto. Mas é para você se lembrar de onde você veio, de onde o Senhor te tirou. Cada conquista, cada pessoa que ama, cada pessoa que te amou. Cada pessoa que te amou. Meus irmãos, o Evangelho foi nos dado de graça. Eu lembro das pessoas que me evangelizaram, eu tenho uma gratidão enorme por eles. Enorme, alguns já se afastaram, outros não, mas às vezes eu fico me imaginando, e se eles não tivessem me evangelizado? E se eles tivessem me visto, como muitas das vezes eu olhei para algumas pessoas e disse, esse não merece o amor de Deus não, esse não tem jeito não, esse daqui não serve para nada. Quantas vezes a gente já falou isso?
Agora imagina se a pessoa que nos evangelizou tivesse essa mesma atitude. Glórias a Deus que isso não aconteceu. A terceira aplicação, meus irmãos, a terceira prática para os nossos dias a dias, é preparar o nosso coração para as estações ruins, as estações de perca. E aí, não tem como a gente saber quando isso vai vir. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, pode ser que nunca venha. Se você tem um privilégio do Senhor de não passar por aflições que eu tenho certeza que nenhum de vocês vão ter, né? Todo mundo aqui já passou por dificuldades. Mas a gente tem que preparar o nosso coração. E aí, meus irmãos, não é esperar a notícia ruim, não é atrair a notícia ruim, não é isso. Mas é ter maturidade. A criança, quando você tira o brinquedo de perto dela, o que ela faz? Chora, briga, esperneia, né? Mas nós não somos crianças, nós somos adultos. Nós somos maduros no Senhor. E aí Paulo, quando ele vai exortar a igreja, diz: ó, meu irmão, vocês não podem mais tomar esse leitezinho fraco não, esse leitezinho aqui não. Vocês têm que comer algo grosso, vocês têm que comer algo forte, para que vocês sejam fortes, para que vocês sejam maduros no Senhor. Porque se a gente não for maduro, meu irmão, a gente vai cair na primeira dificuldade. No primeiro porta de emprego que você perder, na primeira rejeição que você tiver da sua esposa ou do seu esposo, na primeira oportunidade que você recebeu na igreja e não foi como você esperava, a gente vai se frustrar, porque nós somos seres humanos, nós se frustramos, mas nós temos que entender que isso acontece na nossa condição humana. Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, aconteceu com ele. Por que não pode acontecer conosco? Então preparem o seu coração. A pergunta, meu irmão, não é se virá, é como virá ou quando virá. E como vamos reagir quando vier. A última aplicação prática para os nossos dias a dias é que nós devemos, meus irmãos, bendizer o nome do Senhor, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Às vezes você está passando por uma dificuldade muito grande, perdeu o emprego, saúde na família, ou saúde com você, problema de saúde, perseguição, tudo está dando errado na tua vida. Todas as áreas da tua vida estão dando errado, teu emocional está abalado, parece que nada dá certo. E aí você fica sem entender: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Preciso lhe dizer uma coisa: se você está passando por isso, adore ao Senhor. Não tem outro método, não tem outra opção, não tem outro modo de você superar o deserto se não for adorando ao Senhor. Quando Satanás pediu lá para Jesus se prostrar e que ele daria todos os reinos da terra, né? O que é que Jesus responde? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus, o nosso mestre, Filho de Deus, ele só adorava a um Deus. Ele só se prostrava a um Senhor, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus santo. Então bendiga ao Senhor mesmo sem entender. Isso é a mais pura fé, meus irmãos. É declarar que Deus é digno de louvor, não apenas pelos seus dons, não apenas pelos seus talentos, mas pela sua pessoa. Senhor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei mexer no som, eu não sei tirar foto, gravar vídeo. Amém, meu irmão, mas adore ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso. E digo mais, ore ao Senhor para que Ele revele os dons na sua vida, para que Ele derrame os dons na sua vida. Amém? Mas eu estou 30 anos na igreja, eu não sei fazer nada. Sabe, irmão? Minha mãe falava muito isso para mim: meu filho, ninguém nasce andando e falando, não. Você pode aprender. Amém, meus irmãos? Jó perdeu tudo, mas não perdeu o principal: sua rendição a Deus, sua dependência a Deus. E no final da história, nós conhecemos bem. Vemos que o Senhor restaurou Jó e lhe deu em dobro. Jó 42, Letícia, por favor, rapidinho. Aleluias. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa,
e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferiu que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico e eu falarei. Exigirei de ti e tu declara-te a mim. Eu tinha ouvido de ti como os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Que glória, que maravilhoso poder falar isso, meus irmãos. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. E assim foi que depois do Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Deixa eu só passar aqui, Letícia, por favor. A gente... Continue no 42. Versículo 12. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira de Gemina, e o nome da segunda Quesi, e o nome da terceira Querem. Vamos ficar só por aqui. Mas o que o Senhor fez na vida de Jó duplicou. Meus irmãos, como eu falei aqui, o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A nossa condição humana só vê isso, só vê o natural, mas Deus tem preparado muito mais para nós. Deus tem preparado muito mais para aquele que nele confia. Amém, meus irmãos? No final da história, o Senhor restaurou tudo de Jó. Porém, o maior milagre não foi a restauração material, foi o coração que continuou dizendo: bendito seja o nome do Senhor, mesmo quando tudo parecia o contrário. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, o nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso apoiador em momentos difíceis, em circunstâncias ruins, nos dê essa mesma graça de Jó, nos dê esse mesmo entendimento de Jó. Que a gente não se abale com as percas, que a gente não se abale com as notícias ruins, com as circunstâncias ruins. Porque, meus irmãos, a nossa fé, ela deve estar ancorada, firmada na rocha santa e na grandeza imutável do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa penetrar no seu coração, que essa palavra possa criar raízes no seu coração, que você possa ter ouvido a voz do Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.